defende tua alma do vício atroz. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Sê manso e benigno, qual morto até, na rocha eterna firma tua fé. Verás é teu dito, de Deus é teu ser, te espera a coroa, tu podes vencer. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos louvar ao Senhor ainda com o hino de número 77 da nossa harpa cristã. Hino de número 77, logo após o diácono irmão Samir estará fazendo a leitura oficial nesta noite. Hino de número 77. Hino de número 77, guarda o contato. Queres neste mundo ser um vencedor, queres tu cantar nas lutas e na dor, queres ser alegre, qual bom lutador, guarda o contato com teu Salvador, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contato deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em ti ver, guarda o contato com o supremo ser, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato. Deixa que o Espírito
implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo todo mal vencer, guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Diácono irmão Samir, fazendo a leitura oficial nessa noite. Cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor. Para nós, motivo de alegria, Deus nos concede mais um dia para estar na sua presença, para oferecer a Ele o nosso culto em louvor, adoração, a Ele que é digno de honra e louvor que sai dos teus lábios nesta noite. Nosso intuito aqui é glorificar ao Senhor. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 16. Vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor. Evangelho segundo Mateus, escreveu 16, a partir do versículo de número 13. Os irmãos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: E chegando-se Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles lhe disseram: uns João, o Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. E disse-lhes Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo quanto desligares na terra serás desligado no céu. Amém? Essa é uma promessa de Jesus. Tudo aquilo que você faz para a glória de Deus com propósito, a Bíblia diz que é ligado nos céus. A sua oração, ela é ligada ao céu. Aqui eu não tenho nenhum pedido de oração, mas creio que como eu, todos necessitam de oração. Oremos um pelos outros. Senhor meu Deus, nós te agradecemos, Senhor Deus, pela tua palavra, Senhor Deus, que é viva. Meu Deus, pela tua palavra, Senhor Deus, eficaz. Meu Deus, pela tua palavra, Senhor Deus, que nos aviva, Senhor. A tua palavra, Senhor Deus, que nos dá a motivação, meu Deus, necessária, ó Pai, para estarmos, Senhor, aleluia, firmes, Senhor Deus, constantes, ó Pai, aleluia, na tua presença, Senhor. Meu Deus, nós te louvamos, Senhor Deus, te agradecemos, meu Deus, porque até aqui, Senhor, o Senhor tem nos guardado, tem nos livrado, meu Deus, tem nos sustentado, ó Pai, e nós queremos, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, te agradecer, Deus, por tudo, Senhor, que o Senhor Deus tem feito, ó Pai. Meu Deus, intercedemos também, meu Deus, por aqueles, ó Pai, que por algum motivo, mesmo
mesmo não sabendo, ó Pai, mas o Senhor Deus conhece a necessidade de cada um que adentrou a este templo, Senhor. Aqueles, ó Pai, que têm um pedido oculto em seu coração. A Tua palavra diz, Senhor, que os seus olhos são como chama de fogo. O Senhor Deus contempla, Senhor, nesta hora, a necessidade dos Teus filhos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que nesta hora o Senhor Deus vai entrar com providência, respondendo, restaurando, transformando, ó Pai, indo de encontro, ó Pai, a essa necessidade, meu Deus, que nesta noite, ó Pai, o Senhor Deus venha falar conosco, ó Pai, como já tem falado, através dos hinos, Senhor Deus, dos louvores, e pela Tua palavra, Senhor, nesta noite, que será pregada, Senhor. Fala conosco, meu Deus, fala com a Tua igreja. Estamos prontos mais uma vez para ouvir a Tua voz, Senhor. Nós oramos em um nome de Jesus. Pode tomar o teu assento. Nós já vamos estar procedendo às oportunidades. Gostaria de chamar aqui já o grupo Louvor pela Fé. Louva o Senhor nesta noite. Logo após, o grupo Oasis também tem a oportunidade de engrandecer o Senhor nessa oportunidade. Grupo Louvor pela Fé, saúde a amada igreja com a paz do Senhor.
Grupo Oasis, com oportunidade, logo após, Diácono Mondejair também louvará o Senhor nesta noite. Grupo Oasis cumprimenta a amada igreja com a paz do Senhor.
ao Senhor. Eu quero cumprimentar todos e a todas com a paz do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Doze. Esse hino que estarei louvando, né, se o povo ver, tem por título Marca do Sangue. E na segunda estrofe diz assim: o crente tem a marca do sangue, pode vir a luta, vir a tempestade. Pois eu tenho um Deus que conhece o meu coração, derramando seu sangue por mim, sem eu merecer perdão. Posso sofrer pela falta de mas o Senhor me consola e me entende tão bem. Enche o meu coração de alegria ao lembrar que sofreu, derramando seu sangue por mim, nova vida me deu. O crente tem a marca do sangue, pode vir a luta, vir a tempestade, a vitória certa ele garante. O crente é selado pelo seu poder, ouve sua palavra e não vai vencer. É bênção decretada, você pode crer. A tempestade, a vitória certa ele garante. O crente é selado pelo seu poder, ouve sua palavra e não vai vencer. É bênção decretada, você pode crer. Nosso Deus cura, batiza e consola, anima e renova, opera maravilhas para a sua glória. E enche de fogo esse lugar. Invade o ambiente com o seu poder, com apenas um olhar faz o inferno tremer. És poderoso assim, vitória tem pra nós. Aleluia. O crente tem a marca do sangue, pode vir a luta, vir a tempestade, a vitória certa ele garante. Decretada, você pode crer. É bênção decretada, você pode crer. É bênção decretada, você pode crer.
Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor.
abençoe nossa irmã Leide. Nós queremos com grande alegria cumprimentar aqueles que estão nos visitando, lembrando também aos irmãos, ou justificando a ausência do nosso pastor Lázaro. Ele está em São Jerônimo da Serra, juntamente com alguns irmãos, né? Queremos justificar também a ausência do presbítero irmão Adão, que ele está juntamente com a sua esposa, irmã Regina, não está muito bem e ele precisou levá-la ao hospital, então por isso ele está justificando a sua ausência. Mas queremos, e é uma imensa satisfação, ter em nosso meio a Jaqueline, amiga da jovem Gabriela, está aqui na frente, né? Seja bem-vinda. Serve ao Senhor na Igreja Presbiteriana Renovada. Sinta-se bem, fique à vontade. Temos também o irmão Júlio e família da Igreja Sede, vão estar lá atrás, né, juntamente com a sua família. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Temos também o Fernando da Igreja Batista. Fernando já é nosso, né, Fernando? Já é nosso, né? Está aí, Fernando da Igreja Batista. Deus te abençoe também, em nome de Jesus. Aqueles que nos assistem pela internet também, são bem-vindos em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar em pés, vamos saudar um aos outros dizendo: sois bem-vindo em nome de Jesus. Visitante, seja bem-vindo, sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, esta igreja ama você. Visitante, seja bem-vindo, sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, esta igreja ama você. Deus te ama e eu te amo, e assim podemos dizer. Deus te ama e eu te amo, e assim podemos dizer. Amém, irmãos? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Saiba que Deus tem uma bênção reservada para ti nesta noite. Pode tomar o seu assento. Gostaria de convidar aqui a jovem Letícia, está louvando ao Senhor logo após o pastor Pedro Franchetti ter a oportunidade de ministrar as ofertas. A paz do Senhor Jesus, amém? Agradeço a Deus por mais uma oportunidade de poder estar aqui na casa do Senhor, poder louvar e adorar o nome dEle. Até pensar que o crente 24 horas vive sem motivos pra chorar. Mas há uma diferença quando o crente enfrenta os problemas seus. É que o crente não chora pro mundo ouvir, ele chora pra Deus. Seu canto no céu é ouvido e Deus se põe a responder. E mesmo que seja um gemido, Deus sabe qualquer gemido entender. E logo o Espírito Santo faz o coração consolo sentir. Por isso é que o crente só chora pra Deus ouvir. Quem chora pra Deus tem resposta.
Pastor Pedro fazendo a ministração, logo após, jovem Gabriela também louva ao Senhor. Saúde a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus, né, irmão? Hoje estamos aqui na casa do Senhor, louvando o seu nome, adorando-o como ele é digno de adoração. Nós vamos ler nos Salmos de número 103. Vamos ler até o versículo 17. Se os irmãos quiserem ficar em pé, em reverência à palavra de Deus, vamos ficar, não é? Vamos fazer desse salmo, das palavras de Davi, as nossas palavras. Ele estava chamando a atenção da sua própria alma. Vamos fazer assim também? O homem é composto de espírito, alma e corpo. Ou alma, corpo e espírito. Então aqui o salmista falava com sua própria alma. Salmo de número 103. A palavra diz assim: bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Que enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Porque homens são seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Pois passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não conhece mais.
Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Amém. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa, irmão. Cerca de 1000 anos antes de Cristo, o salmista se pronunciava desta maneira, que nós também pronunciamos nesta noite. Vamos agora orar, vamos fazer nossas ofertas, dízimos, e vamos orar em favor daqueles que não puderam vir hoje, quem sabe por motivo justo, às vezes até por negligência. Nós vamos orar para que Deus os anime. Vamos orar pela escola dominical da manhã. Vamos estudar amanhã sobre Eliseu e a escola de profeta, um assunto muito importante. Portanto, venha amanhã. Vamos ver se nós enchemos esse lugar aqui, a classe dos irmãos varões. Venha então amanhã, em nome de Jesus. Oramos. Deus querido e amado, nós lemos a tua bendita e santa palavra, Senhor. Deus, que essas palavras do salmista sejam realmente as nossas palavras também, Senhor. Tem misericórdia de nós, nos ajuda, pois o Senhor sabe que nós somos pó. Não passamos, Senhor querido, de pó, mas o Senhor é o nosso Deus, em quem está firmado a nossa esperança. Abençoa, portanto, a tua igreja nesta noite. Abençoa aqueles que não puderam vir, por motivo que o Senhor sabe. Abençoa, Deus querido, aqueles que, quem sabe, gostariam de estar aqui, mas não puderam estar. Abençoa os que vão contribuir com suas ofertas. Abençoa aqueles que não podem também, Senhor. Quem sabe gostariam nesta noite de fazer também a sua oferta, mas não pode. Abençoa, Senhor, essas vidas, que possa cumprir o desejo do seu coração. E abençoa a continuidade deste culto, Deus. Opera maravilhas ainda no meio do teu povo, pois oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Aleluia. Realmente um versículo aqui que o irmão disse, que o pastor Pedro leu, tem a ver com o hino que eu vou cantar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Então o Senhor fez uma aliança com cada um de nós. Então você tem um propósito, a sua vida tem um propósito, Deus tem promessas na sua vida. Então não se perca desse propósito e dessa aliança. Aleluia. Aleluia, Jesus. Cativa-te, Senhor, e depender de ti. Minhas vestes querem não lavar.
Meus irmãos, nós vamos nos colocar em pés. Nós vamos estar introduzindo o ministro dessa noite, né? Diácono irmão Gerson, que vai estar ministrando a palavra do Senhor nessa noite. E também vamos estar orando pela nossa irmã Regina, que está hospitalizada. Vamos nos colocar de pés, vamos estar orando. Nosso Deus, nosso Pai, Senhor, o Senhor que é conhecedor de todas as coisas, que tem, Senhor, todo o controle, Senhor, da situação nas mãos, nada, Senhor, pode escapar da Tua presença. Senhor, e nós oramos, Senhor, pela vida da nossa irmã Regina. Pedimos a Tua graça, Senhor, a Tua bondade, a Tua misericórdia sobre a vida dela, Senhor. Que o Senhor repreenda toda enfermidade, Senhor. Oh, meu Deus, em nome de Jesus também, aqueles que estão enfermos, ó Pai, nesta hora, que recebam do Senhor um toque de cura, Senhor. Nós oramos também para que o Senhor, ó Pai, continue falando conosco, Senhor, usando o Teu servo, o diácono irmão Gerson, Senhor, para transmitir uma mensagem, Senhor, que transforma, que conforta, Senhor, que possa, Senhor, fazer com que o homem trilhe verdadeiramente nos Teus caminhos, Senhor. Usa ele uma vez mais, Senhor. Fala conosco da maneira que nós precisamos de ouvir, ó Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém. É com grande alegria que vos saúdo a todos com a paz do Senhor. Aproveitando o ensejo que os irmãos estão sobre os pés, abre a sua Bíblia juntamente comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo 19, do versículo 16 a seguir. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo 19, o versículo 16 a seguir. Diz assim o texto sagrado, São Mateus 19, 16 a seguir. Eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isto tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Os irmãos, podeis tomar os vossos assentos. Amém, né? Somos gratos a Deus por essa oportunidade tão maravilhosa, né? Que Ele nos concede de estarmos aqui mais uma vez mais, né? Na casa do Senhor, para nós adorarmos ao Senhor na beleza da sua santidade, né? Louvo a Deus por essa oportunidade tão maravilhosa. Sei da responsabilidade que sobre nós nos recai, que é de vos transmitir a palavra de Deus. Quero também dar os meus agradecimentos ao pastor Lazinho, o qual nos comunicou ontem, fazendo um convite para que nós pudéssemos esta noite estar aqui transmitindo a palavra de Deus. Louvo também, agradeço também a direção do culto, diácono irmão Samir, presbítero irmão Jonathan, por nós estarmos aqui juntamente para nós aprendermos da palavra de Deus, né? É tão prazeroso, tão gostoso quando nós nos reunimos primeiramente para nós adorarmos a Deus. Isto nós aprendemos com o apóstolo Paulo, ele escrevendo a sua carta lá aos irmãos de Romanos, capítulo 12, versículo 1: Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele diz mais ainda, do versículo 2: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? Que mensagem tão poderosa, né?
Nós sempre dizemos que o cristão, ele não deve vir à igreja não só para assistir ao culto, ele deve vir à igreja para adorar ao Senhor, prestar um culto de adoração a Deus. Como as irmãs aqui que cantam, nós devemos ser um adorador. Devemos, onde nós estivermos, devemos ser um adorador por excelência. Onde nós estamos, que o Senhor Jesus, quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, foi com o único objetivo, propósito, de nós adorarmos ao Senhor na beleza da sua santidade, né? Orando a Deus nesta tarde, pedindo ao Senhor para que nos trouxesse uma mensagem, para que nós pudéssemos meditar na palavra de Deus, o texto, procurando a Bíblia, procurando alguns esboços, fazendo algumas anotações, algumas marcações, fazendo aqui alguns apêndices, fazendo alguns comentários, anotações. O Espírito Santo de Deus nos levou a esse texto em que lemos, Mateus capítulo 19, versículo 16 ao versículo de número 22. É tão interessante, muitos já ouviram temas, ouviram sermões, ouviram pregações. Nesse tema em qual nós vamos comentar, vamos falar com os irmãos nesta noite, é aqui nós vamos extrair lições para a nossa vida cada dia, né? Para a nossa vida cotidiana, para a nossa vida espiritual, né? Aqui nós vamos extrair lições que o Senhor Jesus, onde teve esse diálogo com o jovem rico, né? Nós vamos então nesse texto, nós vamos extrair, baseado nesse tema que lemos, nesse texto, melhor dizendo, em que lemos, devemos dar um título a essa mensagem: o dilema de um homem, um dilema de um homem. Nós vemos que há na experiência individual de cada pessoa o confronto com os problemas da vida cotidiana. Quando nós saímos aí fora, nós conversamos com pessoas, somos abordados, somos questionados, somos interrogados, né? Nós vemos muitas pessoas com os problemas da vida cotidiana. Esse mundo capitalista em que nós vivemos faz com que as pessoas muitas das vezes sintam-se oprimidas, né? Vivemos numa sociedade que muitas das vezes cobra das pessoas, exerce um domínio em cima das pessoas, e isso aí tem acarretado em muitas pessoas os problemas da vida cotidiana, os problemas da sociedade. Quanta violência nós vemos. Se a gente vê a mídia escrita, falada, televisionada, nós vamos ver como a situação caótica em que se encontra a nossa sociedade. Isso aí tem acarretado os problemas da vida cotidiana. Nesta passagem bíblica encontramos um jovem, melhor, um homem com um dilema espiritual. Aqui nós vemos esse jovem, quando ele foi interrogado, ele chegou até Jesus, falando dos seus afazeres, falando que ele cumpria os rituais, cumpria os mandamentos, mas aqui nós vemos que ele tinha algo, ele tinha uma necessidade. Ele chegou diante de Deus e abordou os seus questionamentos. Ali nós vemos que ele desejava algo mais que eu vinha experimentado com a sua educação. Porque nós vemos aqui, se nós fizermos uma exegese bíblica e procurar o contexto, esse jovem aqui, ele era um jovem que tinha cultura. Ele era conhecedor dos mandamentos bíblicos. Ele conhecia a lei, ele conhecia a cultura da época. Então nós vemos aqui a sua posição social, a sua religiosidade e suas posses. Chegou diante de Deus expondo que ele era um cumpridor da lei, que era um cumpridor, que era uma pessoa culta, porque naquela época os jovens, esse jovem rico, esse homem que chegou diante de Deus com as suas indagações, ele não era uma pessoa qualquer que não tinha conhecimento da lei, mas ele, quando o Senhor diz, bom mestre, tudo isso eu faço, sou conhecedor das leis, sou conhecedor dos mandamentos, mas eu tenho um questionamento, eu tenho algo a ser esclarecido. Isso aqui era no mundo espiritual. Ele retrata um homem insatisfeito consigo mesmo, mas que avalia os valores espirituais de modo incorreto. Teve um encontro com Jesus que marcou profundamente a sua vida. É impossível aquele que tem um encontro com Jesus e não tem uma marca tão maravilhosa desse encontro. Com esse jovem, com esse homem aqui, não foi diferente. Ele teve um encontro no qual ele queria que os seus questionamentos, os seus problemas, eles fossem solucionados. O primeiro que nós vemos aqui, o que esse homem tinha? Primeiro, o texto sagrado nos expôs que ele tinha riqueza material. Riqueza, ele tinha posses. Segundo, ele tinha cultura. Terceiro, a sua religiosidade. E quando ele chegou, ele tinha um bom caráter.
Mas tudo isso aqui, tudo esses adjetivos que ele tinha, riqueza material, tinha posses, tinha cultura, tinha sua religiosidade, tinha o seu bom caráter, mas assim mesmo, ele tinha os questionamentos da sua vida. Que no texto que nós lemos, ele chegou para Jesus e disse: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Ou seja, tinha sua cultura, era conhecedor da lei, tinha sua religiosidade, mas ele tinha um questionamento. E quando ele chegou a Jesus, ele já expôs uma pergunta: bom mestre, o que farei para conseguir a vida eterna? Aí Jesus interrogou-lhe, ou seja, respondendo a sua pergunta: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Ou seja, quando Jesus chegou e expôs para ele que ele devia guardar os mandamentos, ele veio com aquele questionamento: não, mas isso aí eu já faço, eu já sou conhecedor, né? Isso eu já faço, eu não mato, eu não furto, não roubo, não dou falso testemunho, isso aí para mim eu já faço, isso aí eu já é o dia a dia. Mas ele veio com um questionamento. Mas aí o Senhor Jesus disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério. Assim o Senhor Jesus discorreu os mandamentos: honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isto tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? Ele achou que só cumprindo a lei, cumprindo os estatutos, cumprindo as normas, ele achou que já estava salvo. Que quando ele chegou diante de Jesus, ele já fez uma pergunta, ou seja, ele já quebrou o protocolo e disse: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Ou seja, tinha posses, tinha cultura, tinha sua religiosidade, né? Tinha o seu bom caráter, mas ainda tinha as suas indagações, ainda tinha os seus questionamentos. Aí onde o Senhor Jesus disse para ele: segundo, o que o jovem desejava? Ele fez a pergunta: que farei para herdar a vida eterna? Segundo, preencher o vazio do seu coração. Este jovem, embora ele tendo posses, sendo conhecedor da lei, mas ele tinha um vazio dentro do seu coração. Hoje, quantos de nós somos interrogados por pessoas que vivem o mesmo dilema, ou seja, as mesmas indagações do que este homem, do que esse jovem passou, ele estava vivendo. Nesse mundo pós-moderno que nós vivemos, essa geração que nós vivemos a geração da era da tecnologia. Todo um clique de computador, você tem um mundo em suas mãos. Um clique você está dominando. Um clique você consegue resolver as suas questões, aparentemente. Mas esse jovem aqui, ele tinha um vazio no seu coração. Embora tendo posses, tendo religiosidade, tendo boa cultura, tendo um bom caráter, ele faltava algo dentro de seu ser. Faltava algo dentro da sua vida. Quantas pessoas hoje que vivem enclausuradas nesse mundo pós-moderno, com a famosa daquelas doenças psicossomáticas, doenças que surgem na mente, refletem no organismo. Tantas pessoas hoje sofrendo o mal do século, a depressão, né? Pessoas enclausuradas, pessoas a cada dia que a vida tem aprisionado ele, tem se tornado numa redoma, mas isso tem trazido um vazio no seu coração. Quantas pessoas nós vemos no mundo de hoje, no dia de hoje, que estão na mesma situação em que se encontrou esse jovem, com tantas indagações, com quanto porquê, as pessoas, quantas religiões, qual está certa, né? Aí vem aquelas indagações. Uma certa feita, uma pessoa chegou: por que tantas religiões? Por que tanto? Deus não é o mesmo, né? Mas aí nós temos que expor, de acordo com a palavra de Deus, a verdade inserida na palavra de Deus. Porque a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra de Deus. E ainda João 8,36, o escritor diz ainda: e se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí quando nós expomos a palavra de Deus, essa é a verdade, a palavra de Deus, essa é a verdade que liberta. Quando nós levamos a palavra de Deus, aí nós vamos ver que pessoas, eles vão se o quê? Curar o vazio da alma, o vazio que se encontra dentro do seu ser. Quantas pessoas hoje nessa situação, vivendo nessa redoma, vivendo nessas condições caóticas, muitas das vezes tendo posse, tendo condições, tendo recursos,
curso, bom estudo, boa graduação, com seus títulos na parede, mas muitas das vezes vivendo esse vazio, vivendo uma vida que não traz alegria, vivendo um mundo de fantasia. Quantas pessoas que estavam na mesma situação em que se encontrava o jovem rico, com essa situação que ele chegou diante de Deus, ter uma verdade diferente do que ele vinha tendo. Ou seja, o jovem, quando chegou diante de Jesus, ele achou que aquele seu estilo de vida, aquele seu modo de viver, aquele seu modo de se comportar, aquilo achava que tinha trazido salvação, mas não, aquilo lhe trazia indagações. E quando ele chegou diante de Deus, ele chegou com todos esses questionamentos, com todos esses aparatos, que ele chegou diante de Deus para resolver o caos dentro do seu ser, dentro do seu interior, algo transcendental que o satisfizesse interiormente. Somente Jesus Cristo, Ele pode satisfazer o homem no seu interior. Somente Cristo, com a palavra, com a verdade, com a salvação do Evangelho, somente isto é que vai fazer o homem se localizar nesse mundo, se localizar. Porque muitas das vezes vemos pessoas que têm tantos títulos, tanta posse. Esses dias ali na faculdade chegou um professor para nos dar uma aula, e ele se expôs, ele se identificou com tanto título, quanta graduação, né? É mestrado, é doutorado, é especialização, é tanta coisa. A gente admira pessoas que é bem culta, que tem a cultura, a gente fica admirado. Mas a gente via no semblante daquele homem que havia um vazio dentro do seu ser. Havia um vazio, algo existencial dentro do seu ser. Dentro do seu ser. E o que é isso aí? Falta de Jesus Cristo, que é a salvação do Evangelho. Muitas das vezes buscamos o conhecimento científico, buscamos o conhecimento filosófico, buscamos na antropologia, buscamos na filosofia, na sociologia, algo que vem satisfazer a nossa vida a cada dia material. Mas não, agora a vida espiritual, somente Cristo é que pode completar o vazio de existência que existe nas pessoas, que muitas das vezes nós encontramos no mundo aí fora. Pessoas que falta algo, como disse aqui o jovem, né? Ainda te falta algo, o Senhor Jesus, falta-te algo ainda. Aí o Senhor Jesus falou, disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, olha aí, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Ou seja, quando o jovem com as suas indagações chegou diante de Deus, expôs a sua necessidade, expôs o que ele vinha fazendo, aí o Senhor Jesus daqui, deu uma condicional para ele. Ou seja, se queres ser perfeito, olha aí, se queres, colocou a condicional ser. O Senhor Jesus, ele não obrigou ninguém a ser seu discípulo, mas ele disse assim, se alguém quiser vir após mim, olha aí, se alguém quiser, tem a condicional. Porque o Senhor, o próprio Deus, quando criou o homem, ele dotou o homem de livre arbítrio. Ele não criou o homem como robôs para ser manipulado, não. Ele dotou o homem, como diz o pastor Pedro, tricotômico, espírito, alma e corpo. E nesse espírito, quando Deus criou o homem, soprou nas suas narinas, deu o que também? O que? O direito de escolha, deu o livre arbítrio. Aí o Senhor Jesus quebrou esse protocolo e disse, ó, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Aí o Senhor Jesus no seu ministério disse, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu gosto muito daquela versão da Bíblia Nova que diz assim, se alguém, o Senhor Jesus dizendo, se alguém quiser ser meu seguidor, você deve abrir mão de todos os seus interesses. Olha aí, a versão da Bíblia Nova, se alguém quiser ser meu seguidor, você deve abrir mão dos seus interesses, colocar sobre os seus ombros a sua cruz e seguir-me. Olha aí, esse jovem aqui, ele tinha que abrir mão desses interesses. Nós vemos aqui que ele estava preso nos seus bens materiais, porque quando o Senhor Jesus deu aquela condicional para ele, o versículo de número 22, depois do Senhor relatou o que ele devia de fazer, vender tudo que ele tinha, os seus
seu tesouro, distribuir aos pobres. Aí o Senhor diz: terás um tesouro no céu. Aí você vem e você segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Aqui nós vemos muitas pessoas. A Bíblia diz que nós não devemos servir a dois senhores. Deus não reparte, Deus não compactua com o pecado, Deus não compactua com o erro, Deus não compactua com toda sorte de males que há nesse mundo. Aí, quando o Senhor Jesus deu essa condicional a esse jovem, ele falou: puxa, eu vou ter que abrir mão disso, eu vou ter que abrir mão de tudo que eu tenho, vender, dar aos pobres, aí depois que eu vou ter que seguir Jesus. Ele se retirou triste, porque ele tinha que abrir mão de algo. Quando nós temos que se entregar ao Senhor sem reserva, inteiramente, nós temos que entregar sem reserva. Eu tenho que abrir mão de tudo aquilo que me impede de eu conseguir, ou seja, de alcançar a vida eterna, mas para seguir a Jesus. Quando o Senhor Jesus deu essa condicional, esse jovem retirou-se triste. E muitos hoje que nós temos encontrado por aí afora, e quando você leva a verdade do Evangelho, quando você leva a salvação, muitas pessoas: puxa, eu tenho que abrir mão disso, eu tenho que abrir mão disso, eu não posso fazer mais isso, eu não posso fazer mais aquilo. Ou seja, é entregar incondicionalmente ao Senhor, entregar sem reservas. Ou seja, eu vou servir a Deus, mas isso aqui eu vou continuar fazendo. Ou seja, eu vou seguir a Deus, mas disso aqui eu não abro mão. Deus não quer, Deus quer nós o que? Inteiramente. O próprio escritor, a Paulo, escrevendo aos irmãos de Tessalônica, ele diz assim, 1 Tessalonicenses 5:23: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o tudo sejamos o que? Irrepreensíveis para a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo falando que nós devemos entregar o que? Espírito, alma e corpo. Devemos abrir mão de tudo isso que nos impede de nós alcançarmos a salvação em Cristo Jesus. Nós vemos que esse jovem aqui, ele tinha lei, mas faltava-lhe a graça de Deus em sua vida. Esse jovem tinha riqueza terrena, mas faltava a riqueza espiritual. Ou seja, o vazio, somente esse vazio do ser, ele só ia ser completo com a pessoa bendita, a salvação de Cristo Jesus em sua vida. Mas como ele tinha que abrir mão disso, isso aí para mim é complicado. Porque se a gente continuar lendo o texto sagrado, aí o próprio Senhor Jesus disse: como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Por que ele disse isso? É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico que entrar no reino dos céus. Porque ele tem que abrir mão. Ele tem que abrir mão. A Bíblia diz que quando os discípulos, o Senhor Jesus no seu ministério terreno, o Senhor Jesus foi indagado pelos discípulos, quando os discípulos chegaram a Jesus e perguntou: mestre, serão muitos que serão salvos? Aí o Senhor Jesus respondeu-lhe a pergunta: porfiai por entrar pela porta estreita, porque longo é o caminho que conduz à perdição. Você imaginou passar por uma porta estreita levando uma série de bagagens? É impossível você passar por uma porta estreita com um monte de sacola, um monte de mala, um monte de parafernália nas costas. Você tem que abrir mão disso. Isso aqui eu tenho que deixar, senão eu não passo na porta. Isso aqui eu tenho que deixar, senão eu não passo na porta. Resumindo, eu tenho que deixar tudo, abandonar tudo para poder passar pela porta estreita. Muitas das vezes é isso que a salvação nos quer. Eu tenho que abrir mão dos prazeres mundanos, eu tenho que abrir mão dos prazeres da carne, eu tenho que abrir mão de tudo aquilo que me dá prazer aparentemente, mas eu tenho que abrir mão disso, porque senão eu não encontro a salvação na pessoa bendita de Cristo Jesus. Essas indagações, o jovem não queria abrir mão, ele não queria abrir mão. Mas quando, ao contrário, quando disse Mateus, quando diz Mateus, o Senhor Jesus, a Bíblia diz que Mateus ele trabalhava na coletoria de impostos, né? Ele é um tesoureiro, trabalhava ali. Quando Jesus passou, fez o convite para Mateus, Mateus prontamente foi seguir a Jesus.
foi seguir Jesus, deixou de trabalhar na coletoria para seguir a Jesus. Ou seja, aquilo não prendia Mateus. Ele viu que a salvação em Cristo, aquilo lhe ia trazer algo, aquilo lhe traria salvação, aquilo era prazeroso, nós estarmos na presença de Deus. Então abrir mão de tudo isso aí, muitos prazeres que o mundo oferece. Quantas pessoas neste momento, quantos jovens estão se preparando para ir para as baladas, para ir para os clubes, para ir para situações que aparentemente traz prazeres, mas aquilo não passa de um vazio, aquilo não passa de o quê? Um vazio na alma, um vazio do seu ser. Agora, quando nós abrimos mão de todos os prazeres que o mundo nos oferece e nós damos ouvido à palavra de Deus, aí nós vamos entender que aquilo, o vazio que nós sentimos, todas aquelas indagações, todos aqueles questionamentos, nós vamos encontrar na palavra de Deus. Isso é que nos vai trazer prazer. O salmista Davi, ele escrevendo no Salmo 1, ele diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Olha aí, ele colocou 3 questões aí. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele colocou 3 classes de pessoas aí. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Terceiro, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas aí ele completa com o segundo: antes de tudo isso, ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei, ou seja, na sua palavra, medita de dia e de noite. O que é isso? Onde nós encontramos o vazio para nós, o vazio existencial, onde nós encontramos soluções, as indagações, os questionamentos, os porquês, né? Muitas vezes uma criança pequena chega: mas por que disso? Por que daquilo? As indagações, quer saber, quer procurar se interrogar, né? Está conhecedora. Uma criança, quando começa a ver as coisas, começa a perguntar dos porquê. Por que disso? Por que daquilo? E por que? As indagações. E nós, muitas das vezes, como pais, vamos ensinar o porquê disso. Isso pode, isso não pode. Você tem que tomar cuidado com isso, tomar cuidado com aquilo. Muitas das vezes, essas diretrizes, a palavra de Deus, ela nos dá, ela é a bússola, ela é o caminho que nos orienta a nós trafegarmos nesse mundo turbulento, de caminhos tortuosos, onde nós encontramos o que? A graça em Cristo Jesus. Esse jovem aqui, ele tinha amor aos seus bens, mas faltava amor ao seu próximo. A Bíblia enfoca que Jesus falou para ele vender tudo que possuía e dar aos necessitados. Aí ele falou: eu vou ter que abrir mão disso, eu não vou abrir mão disso. Perdeu uma grande oportunidade de ser um discípulo de Jesus. Quantas pessoas hoje perdem a oportunidade de estar aos pés de Cristo, né? Aquele hino que cantamos: o melhor lugar do mundo é estar aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é quando eu e você estamos no centro da vontade de Deus. Posso estar passando por lutas, pode estar passando por problemas, pode estar passando por N situações difíceis, mas se nós estamos no centro da vontade de Deus, creia, meu irmão, ali Deus tem o melhor para mim e para você. Basta simplesmente nós confiarmos na palavra de Deus, basta simplesmente nós crermos na palavra de Deus, basta simplesmente eu dar ouvido à palavra de Deus. Quando a Bíblia diz lá em Apocalipse: quem tem ouvidos ouça, quem tem ouvidos ouça. Por que isso aí? Nós devemos ouvir, não ser simplesmente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Esse jovem aqui, ele aparentemente estava sendo ouvinte da palavra de Deus, mas quando o Senhor Jesus deu as diretrizes, ele não quis ser praticante. Ele não quis ser praticante. O Evangelho de Jesus Cristo, ele se resume em 2 palavras: crer e obedecer. Crer e obedecer. A Bíblia diz que nós devemos crer na palavra de Deus, mas não simplesmente crer, mas obedecer. Não adianta nada eu só crer na palavra de Deus. O jovem rico aqui, esse homem, ele cria nos mandamentos. Não posso fazer isso. Tanto é que ele até obedecia os mandamentos, cumpria a risco os mandamentos. Aí quando o Senhor Jesus deu uma condicional para ele: você tem que obedecer agora. Se você quer de fato ser perfeito, eu vou te mandar, você vai ter que fazer isso, isso, isso e isso. Aí que ele fez? Se retirou tristemente.
ele não deu ouvido, ou seja, saiu cabisbaixo, triste, cheio de indagações ainda, porque o teu problema não foi solucionado. E hoje, nesse mundo que nós estamos vivendo, nós vemos N pessoas, N situações em que nós somos amparados, nós somos questionados por pessoas que têm as mesmas indagações. Aí quando você responde segundo a palavra de Deus, o apóstolo Pedro, escrevendo lá em 1 Pedro 4,11, ele diz assim, ó, ele colocou uma condicional: se alguém falar, ele não falou todos falar, ele não disse, não deu aquela, ó, todos vocês devem falar, não, ele colocou uma condicional: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus, ou seja, fale segundo aquilo que está escrito. Aquilo que está escrito. O Senhor Jesus venceu a tentação no deserto usando a palavra de Deus. Quando Satanás vinha com aqueles pratos, não, você tem que me fazer isso, vou te dar tudo isso aqui, vou te dar tudo isso. Que Deus está escrito. Ou seja, na palavra de Deus. Então, se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus, porque a palavra de Deus, ela vai ser a bússola, ela vai dar diretrizes, ela vai dar normas, para que a pessoa viva segundo a palavra de Deus. E feliz é aquele que ouve a palavra de Deus, cumpre e obedece. Tinha nome na sociedade. Esse jovem aqui, ele tinha nome na sociedade, mas não tinha um nome escrito no livro da vida. Ou seja, quando ele chegou, o que farei para herdar a vida eterna? Geralmente as pessoas que têm riquezas ou que são muito ricos sempre estão em destaque na sociedade. Nós vemos isso aí, a mídia. Quanto que a mídia fala, quanto que a mídia dá ênfase. Esse mundo capitalista que só faz o povo vender o que você pode, porque você tem que possuir, e que você tem que comprar, e que você tem que adquirir, e que você tem que fazer, e que você isso. Entendeu? Essa é a sociedade do consumismo que nós estamos vivendo hoje em dia. A sociedade que tem deixado muitos endividados. A sociedade que tem esse mundo que tem deixado muitas pessoas hoje enclausuradas até dentro da sua casa, cheia de indagações por não conhecer a verdade. Quando a gente diz isso, não estou falando que você não deve comprar isso, não estou falando que você não deve fazer isso, não estou falando que você não vai fazer isso ou aquilo outro. Não. O seguinte, tudo de acordo com a vontade de Deus. Tudo de acordo com a vontade de Deus. A mídia lança N propagandas, N situações, para que a pessoa, ou seja, que você tem o direito, não, eu posso, não, eu comprei, eu adquiri, eu possuí, eu aquilo outro, eu isso, eu aquilo, entendeu? E muitas das vezes, muitas pessoas hoje têm pagado um preço alto, um preço altíssimo. Por quê? Porque não tem muitas das vezes dado ouvido à palavra de Deus. Porque a Bíblia, ela é um manual para todas as normas da nossa vida. Uma certa pessoa perguntou para mim, você que lê bastante coisa, qual é o melhor livro de autoajuda? Eu falei, rapaz, esse livro de autoajuda existe há muito tempo. Existe na tua casa, você deve ter ele. Ah, mas na minha casa tem. Você tem ele. É você que não lê. Você às vezes não lê. O melhor livro de autoajuda é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Esse é o melhor livro de autoajuda, porque aqui o perdido vai encontrar o caminho, o sedento vai encontrar a água da vida, o faminto vai encontrar o pão do céu. Aqui você vai encontrar tudo para a sua vida espiritual. Diz uma certa feita que uma pessoa chegou na melhor biblioteca da Inglaterra e chegou para o bibliotecário e perguntou aqui, eu duvido que você tenha aí o livro mais antigo do mundo e duvido que você também tenha o livro mais atual no momento. Nós temos o maior prazer em te atender. O bibliotecário pegou um exemplar da Bíblia Sagrada e mostrou para a pessoa, aqui está o livro mais antigo da face da terra e ao mesmo tempo é o livro mais atual que existe no momento, a Bíblia Sagrada. Quando nós colocamos em prática, quando eu e você lê a palavra de Deus, você vai encontrar as diretrizes, você vai encontrar a norma, você vai encontrar o caminho. Então o melhor livro, irmãos, de autoajuda que nós temos é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Quando o jovem rico chegou e foi indagado, ele falou, meu pai, eu não tenho, vou fazer isso não. Eu não vou fazer isso, eu vou ter que abrir mão. Porque muitas das vezes, meus queridos, muitas das vezes quando o Senhor Jesus, nós pede algo para Jesus, para Deus, e muitas das vezes o Senhor também requer algo que nós fazemos. E muitas das vezes nós não queremos abrir mão disso, né? Nós não queremos abrir
abrir mão de muitas coisas que aparentemente, olha aí, aparentemente nos dá prazer, nos dá posição, nos dá status, né? Massageia o nosso ego, né? Massageia o nosso ser. Nós somos egocêntricos e muitas das vezes nós não queremos abrir mão disso. Nós não queremos abrir mão disso. Aí o Senhor Jesus requer de nós santidade, requer de nós mais busca na presença de Deus. E muitas vezes nós não queremos pagar um preço. Muitas vezes nós não queremos fazer aquilo que o Senhor Jesus muitas vezes pede para nós. E muitas das vezes nós somos abençoados, porque muitas das vezes nós nos omitimos, nós falhamos nessas condições. Mas que o Espírito Santo de Deus nos ajuda, a mim e a você, a cada dia entender a palavra de Deus, aquilo que o Senhor Jesus requer de nós, o quê? Santidade. O apóstolo Pedro, novamente vem a palavra do apóstolo Pedro, ele diz assim, o verbo está no modo imperativo: sede santos em toda a vossa maneira de viver. Ele diz mais ainda: sede santos, porque o vosso Deus é santo. Ele não diz assim para nós, ó, se vocês puderem ser santo, vocês procurem então ser santo. Não, ele foi taxativo, o verbo no modo imperativo, ou seja, sede, eu tenho que ser, nós temos que ser santos, porque o nosso Deus, ele é santo. Ele requer de nós santidade, ele requer de nós a cada dia busca na presença de Deus. Então nós vemos aqui que esse jovem, ele se sentiu triste, ele voltou para sua casa triste, cheio de questionamento ainda, e não procurou, olha aí, e não desejou, ou seja, teve um encontro com o mestre, né? O Senhor Jesus Cristo deu para ele o que ele devia ter feito, deu as diretrizes, ele não obedeceu, ou seja, voltou para a sua casa triste e não alcançou a salvação em Cristo. Por quê? Não queria abrir mão de tudo aquilo que ele tinha. Jesus falou para os discípulos: não vos alegreis com isto, mas antes alegrai-vos, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Ou seja, é maravilhoso quando nós abrimos mão para estar na presença de Deus, para nós servirmos ao Senhor com alegria, né? O salmista Davi, lá no Salmo de número 100, ele diz assim: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Salmo 100, versículo 2. Ou seja, servir ao Senhor com alegria. Quando nós servimos ao Senhor com alegria, nós não estamos presos, nós não estamos presos numa redoma, a uma religião, mas nós estamos presos o que é na pessoa bendita de Cristo Jesus, porque nós escolhemos seguir o Mestre por excelência. Nós escolhemos estar na pessoa de Cristo. Nós escolhemos fazer a vontade de Deus. Quando eu e você, nós escolhemos fazer a vontade de Deus, pode crer, meu irmão, isso aí não é barganha não, está na Bíblia Sagrada, lá em Deuteronômio, capítulo 28, está lá que nós vamos o quê? Ser beneficiados pelas bênçãos de Deus com aqueles que obedecem a sua palavra. Isso aí não é barganhar com Deus, ou seja, eu vou fazer isso e Deus vai me abençoar, eu vou fazer, não, é automático. Quando eu obedeço a palavra de Deus, quando eu cumpro a palavra de Deus, o Senhor nos coroa de bênçãos, Ele nos coroa de vitória. Como diz aquele hino do Nani: eu não correrei atrás de bênção, né? Mas o Senhor Jesus, Ele não vai dar bênção. Como diz aqui o pastor Pedro, leu aqui o Salmo de número 103, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Olha ele vai: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Quantos de nós hoje não fomos beneficiados com os benefícios de Deus? O que é isso aí? É barganha que nós fizemos com Deus? Não, porque nós escolhemos servir ao Senhor, nós escolhemos obedecer a palavra de Deus. Isso aí é bênção outorgada àqueles que obedecem a palavra de Deus. Isso não é barganha, ou seja, ela vem automático. Quando eu obedeço a palavra de Deus, quando eu cumpro a palavra de Deus, Deus vai nos abençoar, porque a Bíblia diz que o Senhor vela pela sua palavra. Ou seja, quando eu cumpro a palavra de Deus, é do caráter de Deus, é do desejo de Deus, é da essência de Deus que nós sejamos abençoados. É do caráter de Deus que nós sejamos prósperos. É do caráter de Deus que nós sejamos abençoados. Mas para isso eu tenho que cumprir com a palavra de Deus, eu tenho que obedecer à palavra de Deus. E nós vemos que esse jovem carecia o quê? O desembaraço das coisas materiais. Se a gente lê lá Hebreus, capítulo de número 12, se não me falha a memória,
que nós devemos o quê? Deixar todo o embaraço que tão de perto nos rodeia. Quantas pessoas hoje, irmão, não estamos aqui para julgar ninguém, mas quantas pessoas hoje embaraçadas com as coisas deste mundo, acha que para ele não tem salvação, acha que para ele não tem solução, acha que para ele perdeu tudo que tinha, se vê num mundo obscuro, num beco sem saída. Mas quando ele lê a palavra de Deus, quando eu e você leva a palavra de Deus, ele vai entender que existe solução, ele vai entender que há salvação, ele vai entender e compreender que Deus quer salvar, que Deus quer redimir a pessoa daquela vida de perdição. Esse jovem aqui, o que ele tinha que se desembaraçar das coisas materiais, ou seja, vai vender tudo o que tinha, ou seja, a resignação por Cristo. Aí o Senhor Jesus diz: depois você vem, aí você vem me seguir, aí você vem, depois que você faz tudo isso, aí você vem e segue-me. Mas ele não quis saber, ou seja, retirou-se, foi embora e não obedeceu a palavra de Deus. Ou seja, não há outro modo de ser feliz, não há outro modo de ser feliz, não há outro modo de preencher o vazio interior. A fórmula para ser feliz é receber a Cristo como Senhor e Salvador da sua alma, renunciando o nosso ego, renunciando o nosso eu. Porque quando o Senhor Jesus ele disse assim: se alguém quiser ser meu discípulo, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz. Por que ele disse a sua cruz? Podemos aqui parafrasear, ou seja, numerar vários sentidos que a cruz aqui. Mas quando o Senhor Jesus colocou tome a sua cruz e siga-me, a cruz para renunciar o nosso eu, o nosso ego, né? Nós somos egocêntricos. Não, eu posso, eu faço, eu desfaço, eu mando, eu faço, eu ordeno. Quem somos nós para ordenar alguma coisa para Deus? Nós somos servos, né? Eu determino. Hoje nós vivemos a doutrina do determinismo. Eu determino, eu faço, eu desfaço. Aquilo não. É tudo segundo a vontade de Deus. Se Deus quer, Ele vai fazer. Mas tem muitas pessoas que ele faz a oração do Pai Nosso da seguinte filosofia: ó Senhor, seja feita a tua vontade, mas desde que a tua vontade seja igual à minha. Ué, isso não é a vontade de Deus? Aí não é a vontade de Deus, é a vontade do homem. Quando a pessoa parte desse princípio que tem que ser feita a vontade de Deus, ou seja, a vontade de Deus é viver na dependência de Deus, é viver o que? A cada dia dependendo de Deus. Eu dependo de Deus, nós dependemos de Deus. O que seria de nós se nós não dependêssemos de Deus? O que seríamos de nós? Em tudo que nós vamos fazer, nós somos dependentes, somos carentes da presença de Deus em nossa vida. Ai de mim, se não dependesse de Deus, o que seria de nós? O texto que o pastor Pedro me veio à memória agora, o texto que o pastor Pedro leu, lá no Salmo 103, versículo de número 10, que ele diz que o Senhor Jesus não nos tratou segundo os nossos pecados. Os irmãos imaginou na profundidade que isso tem? Que o Senhor Jesus não nos tratou segundo os nossos pecados, e ele vai além, e não nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Olha, imagine só a bondosidade de Deus, ou seja, o amor de Deus, que Ele não nos tratou segundo os nossos pecados, e não nos tratou, ou melhor, não nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. O salmista Davi, no Salmo 66, versículo 20, eu gosto muito desse versículo. Ele diz assim: bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração e nem desviou de mim a sua misericórdia. Ou seja, Deus não rejeitou a nossa oração e nem desviou de nós a sua misericórdia, ou seja, a sua ajuda, né? Ou seja, o Senhor a cada dia Ele está nos ouvindo, nos atendendo segundo a sua vontade. O profeta Isaías, ele escreveu lá Isaías 59, versículo 1. O que ele diz lá? Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Basta simplesmente o que? Eu clamar, eu buscar, eu obedecer a palavra de Deus e a cada dia meditar na palavra de Deus.
quantos jovens hoje, estava conversando com um rapaz esse dia lá na faculdade, conversando com ele, e uma indagação assim, assunto bíblico, puxou um assunto, aí um assunto tão prazeroso, e começamos a conversar. Quantos jovens hoje, meus irmãos, que buscam conhecimento de várias áreas, diversas formas. É bom fazer uma faculdade, é bom estudar, é bom, mas só que é o seguinte, a gente não deve abrir mão de estudar a palavra de Deus. Eu disse para esse jovem, não devemos abrir mão disso. Nós não devemos abrir mão disso, porque todo sucesso que muitas vezes alcançamos na vida é pela ajuda de Deus, é pela ajuda de Deus. Então nós temos que ter a palavra de Deus na nossa vida, buscar cada dia, estudar a palavra de Deus. É tão maravilhoso quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós nos deparamos com a palavra de Deus. Certa feita em casa, eu lendo um texto, e aquilo eu procurei, meu Deus, me ajuda a entender esse texto, me ajuda a entender, li aquele versículo, e veio aquela indagação, veio aquele versículo, aquela indagação, li todo o capítulo, li todo aquele capítulo, e voltei lendo de novo. Ei, meus irmãos, que alegria, o Espírito Santo revelou a verdade inserida naquele texto. Por quê? É tão prazeroso quando eu e você, nós meditamos na palavra de Deus. É algo tão gostoso, que a Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. Quando eu e você estudamos a palavra de Deus, nós estamos o quê? Nos vacinando contra as falsas doutrinas, nós estamos se policiando contra os falsos ensinos. Quantos ensinos errados nós vemos aí? Por quê? Porque não lê a palavra de Deus, não busca conhecimento, não busca estudar, não busca se aperfeiçoar. Mas o que eu digo aqui para os irmãos, o convite, ao mesmo tempo eu faço aqui um apelo aos irmãos: leia, irmão, a Bíblia Sagrada, estude a palavra de Deus, estude, medita nela de dia e de noite. Jovem, você que estuda, não abre mão da palavra de Deus, não abre mão, não negocia com Satanás a sua salvação. Vai chegar situações que você vai receber convite, que você vai receber N propostas, que você vai receber muitas propostas. Mas, meu querido, não abre mão da palavra de Deus, não negocia a sua salvação, não abre mão do sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, pela minha e pela sua vida. Vamos a cada dia, não vamos fazer igual esse jovem, que quando o Senhor Jesus deu a diretriz e deu o caminho, ele simplesmente se retirou triste por não se sentir o quê? Capacitado para fazer aquilo que o Senhor Jesus, mas a capacidade vem de Deus. Mas quando o Senhor Jesus deu a diretriz, ele não quis obedecer. Então, evangelho, salvação, resume-se em duas palavras: crer e obedecer a palavra de Deus. Eu rogo a oração dos irmãos ao nosso favor, para que Deus a cada dia nos ajude a estar firmes nos caminhos do Senhor. Rogo a oração dos irmãos para que a cada dia nós possamos, a cada dia, trilhar nesses caminhos, não abrir mão da nossa salvação, para que o Senhor Jesus, a Bíblia diz que quando o Senhor Jesus disse, muitos que serão salvos, aí o Senhor Jesus diz, porfiar por entrar pela porta estreita. Mas a Bíblia diz também, Mateus escrevendo, mas perseverar até o fim será salvo, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, aquele que permanecer ligado em Cristo, na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aí nós vamos alcançar a salvação na pessoa de Cristo Jesus. Eu volto a palavra à direção do culto, os irmãos estarão fazendo um apelo, um convite. Eu quero deixar a palavra aqui à direção do culto. Volto a palavra para o presbítero irmão Jonathan, e rogo a oração dos irmãos a nosso favor, para que nós possamos a cada dia meditar na palavra de Deus. Aleluia, que Deus esteja abençoando o diácono irmão Gerson. Nós queremos orar por você, meu irmão, que quem sabe está acometido de uma enfermidade também, com algum problema na justiça, com algum problema de qualquer sorte que seja. Saiba que Deus tem o poder para entrar com providência e sanar de vez todos os seus problemas. Amém, meu irmão? Então eu quero convidar você aqui que precisa de oração, você que está com uma enfermidade, com alguma dificuldade, venha até aqui à frente que nós estaremos orando por você, né? Tem pessoas que acham, não, mas hoje não é dia de culto da vitória. Não, meus irmãos, mas Deus está em nosso meio, e se Deus está em nosso meio, coisas grandes podem acontecer nessa noite. Amém? Igreja, se coloque de pé nesse instante. Nós vamos estar orando também, e após esta oração nós já estaremos encerrando o culto nessa noite.
Você que precisa de uma oração e quiser receber essa oração, venha até aqui à frente que nós vamos estar orando por você. Quem sabe você está perturbado com alguma situação do seu dia a dia. Quem sabe alguma coisa tem tirado a sua paz, né? Alguma coisa precisou mexer com aquele jovem para ele chegar até Jesus. Quando ele chegou até Jesus, ele procurou a pessoa certa. Quem sabe alguns problemas não são resolvidos porque não são, ou melhor, não está se procurando a pessoa certa, né? Queremos encontrar meios para sanar os nossos problemas de tantos os meios, mas é só Jesus que pode resolver o nosso problema. Eu dizia para um irmão esses dias, o irmão pediu para me orar para ele e falou assim: o médico me disse que é só Deus na minha causa agora. Eu disse: irmão, então você fique em paz, porque se ele falasse agora depende de mim, você poderia se preocupar, mas se depende de Deus, meu irmão, saiba que Deus pode resolver o seu problema, amém? Vamos estar orando nessa noite. A igreja estende as mãos para cá. Nosso Deus e nosso Pai, é no nome de Jesus que os irmãos estão aqui na frente, em uma atitude de fé, Senhor, porque eles creem que só o Senhor e ninguém mais, ó Pai, pode resolver, pode sanar os seus problemas. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, Deus, a palavra de Deus nos afirma que não existem problemas impossíveis, ó Pai, para o Senhor agir, para o Senhor operar, porque todas as coisas estão no controle das suas mãos. Há quem diga, ó Pai, que o universo está dotado de um sistema único que rege toda a natureza, mas nós acreditamos que esse poder, ó Pai, é regido pelas tuas mãos, e por isso, Senhor, todas as coisas estão, Senhor, diante de sua autoridade, estão debaixo de sua autoridade. Por isso nós oramos, ó Pai, e lhe pedimos: entra com providência, curando, Senhor, libertando, trazendo, Senhor, novamente a esperança para o coração que está desesperançoso, em nome de Jesus, e que o nome do Senhor seja glorificado. Alabre a surya bacando. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, o Senhor é quem tem poder até sobre a morte, Senhor. Em nome de Jesus nós cremos que o Senhor tem poder, ó Pai, em todas as coisas. Então opera, Senhor, segundo a tua vontade em cada vida, segundo, Senhor, o teu querer em cada vida, e que a honra, a glória e o louvor sejam dados ao Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus, amém, meus irmãos? Diga comigo: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Para ensaio tá bom, irmão, tá bom para ensaio, vamos fazer de verdade agora? Vamos lá? A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Receba a sua vitória, em nome de Jesus. Que Deus abençoe os nossos irmãos. Lembrando que amanhã, a partir das 9 horas, teremos aqui uma grandiosa escola bíblica dominical, como já adiantou o pastor Pedro Franchetti, né? Nós estaremos estudando Eliseu e a escola de profetas, né? Tem sido umas lições, nós vamos encerrar no próximo domingo, né? Mas tem sido lições, meus irmãos, que têm tirado, que nós podemos extrair muitas coisas para a nossa vida. Então venha aprender a palavra do Senhor. Como eu sempre digo, nós temos professores qualificados para te ensinar, para tirar suas dúvidas. Então venha aprender a palavra do Senhor amanhã, a partir das 9 horas da manhã. Lembrando também que amanhã à noite nós teremos um grandioso culto, né, na presença do Senhor. Amanhã a partir das 19 horas, venha você, né, traga a sua família, traga mais um convidado também, que certamente ele será também abençoado. Olha aí, ó, hoje Espaço Jovens, todos os jovens estão convidados para participar de uma sociabilidade na casa do líder dos jovens, Wesley Lima. Cadê o Wesley? Está lá em cima, viu? Se você não sabe, é onde que ele mora, depois você pergunta para ele, e vamos todos nos sociabilizar juntamente com a mocidade. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe os irmãos. Quero convidar aqui o pastor Pedro Franchetti, que estará orando e dando a bênção nessa noite. Aleluia.
Que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós, hoje e sempre. Digamos juntos, amém. Deus vos abençoe, uma boa noite. Venha amanhã à escola dominical.